Vamos iniciar a sessão, segunda parte. A primeira parte da segunda parte é o expediente da Academia. Declaro aberto, portanto, a 24ª sessão ordinária relativa ao 190º ano acadêmico, colocando primeiro em discussões as atas que os senhores e senhoras já receberam, de 28 de março, 4 e 11 de abril de 2019. Se alguém quiser manifestar alguma coisa, se não, está aprovado, então. Passo a palavra ao nosso secretário-geral, que tomou uma aspirina, não está muito bem. Se quiser falar alguma coisa, pode falar sobre o efeito da aspirina. Não, a aspirina é um santo remédio. Só não é melhor que a estatina. Não, primeiro, parabenizar essa tarde e noite na academia, né? Um dia de grande expressão para a gastroenterologia, para nossa honra, um presidente da Mundial de Cardiologia e diretor do Hospital da Universidade de Lisboa aqui presente, da Faculdade de Medicina de Lisboa, que é uma honra muito grande para nós que ele esteja aqui. E dizer que é um dia mais festivo ainda com Milton Meyer, nosso querido acadêmico Milton Meyer, lançando um livro, Grandes Cirurgiões que Conheci. Certamente, aqui aprenderemos, não só aprenderemos, como vamos nos satisfazer e muito com a leitura dessa grande edição. Senhor presidente, a única coisa que eu fico feliz é de saber que todos aqui estão cada vez melhor graças à cardiologia mundial. E que essa sessão de cardiologia continue brilhante como foi a parte da tarde. E teremos a honra de homenagear um confrade já, né, de Portugal. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, antes, se algum acadêmico quiser fazer uso da palavra, o presidente Novelino ali quer fazer uso da palavra. Por favor, presidente. Senhor presidente, professor Jorge Alberto, senhor secretário-geral, seu primeiro secretário, autoridades presentes, nosso grande, hoje, homenageado, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores e senhores convidados. Senhor presidente, eu tomei a palavra para informar que a cirurgia perdeu um grande nome, está mais pobre, com o falecimento do acadêmico, do cirurgião, poderia ser acadêmico, Osmar Siqueira, cirurgião do tórax, um dos pioneiros, chefe de serviço de cirurgia torácica da Santa Casa, professor titular da Universidade Federal Fluminense e diretor do Hospital Antônio Pedro. Deixou vários discípulos, inclusive um colega de turma meu saudoso, que foi o professor Marcelino, e o nosso doutor Santini, que foi diretor do Hospital do Câncer e foi seu discípulo. De maneira, senhor presidente, que eu não podia deixar de fazer essas breves considerações. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico presidente Novelino. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Está lá o professor acadêmico Omar Rosa Santos. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhores convidados, apenas para, em primeiro lugar, lembrar e louvar a recente cerimônia que se passou esta semana no Hospital Gafregueni da Unirio, quando uma série de professores, o maior deles, que recebeu o nome do centro cirúrgico, o doutor acadêmico Pietro Novelino, e alguns outros, entre os quais o acadêmico Carlos Alberto Basílio de Oliveira, foram lembrados patronimicamente de várias salas. Eu gostaria também, fora disto, de pedir que a academia envie a família do acadêmico Azor
José de Lima, que se encontra gravemente enfermo, um voto de rápida recuperação. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Omar da Rosa Santos. Lamentando o estado, mas parece que está melhor, parece com uma gripe severa. Desejamos pronto restabelecimento para tê-lo aqui breve conosco. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Bom, vamos passar então à continuação do nosso simpósio Fronteiras em Cardiologia. Antes da outorga do título e ao professor Fausto Pinto, são 2 títulos que ele vai receber. O professor Roberto Bedroni está chegando aqui, eu queria convidá-lo para vir à mesa, é o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que depois ele tem alguma coisa também aí para o professor Fausto Pinto. Vamos deixar para a segunda parte. Vamos passar agora a palavra... Quem? O professor acadêmico Fábio Jatene podia passar a mesa, porque ele está presidindo esse simpósio, vai até o final, isso faz parte do seu simpósio também. Mas para você se poupar um pouco, Fábio, senta aí, eu vou conduzindo os trabalhos. Ô Fábio, senta aqui ao lado do Ricardo. O nosso próximo orador é alguém especial, o doutor Roberto Botelho. Como eu disse, é alguém que é um pioneiro no Brasil em inteligência artificial, tem um centro fantástico em Uberlândia, né, que ele lá fora chama de Uberland, terra do Uber, todo mundo conhece. Uberlândia ficou famosa no mundo por causa da ideia dele, de Uberland, e realmente é impressionante o trabalho. Ele foi assistente, aluno e assistente do professor e acadêmico Adib Jatene, e que o levou para Uberlândia, né, porque o acadêmico Adib andou ali no Triângulo Mineiro antes. E começou ali fazendo um trabalho interessante sobre esses devices, essa inteligência artificial para o coração, e depois a coisa cresceu, hoje está em vários países do mundo, né? E ele vai nos fazer uma conferência sobre transformação digital em cardiologia. O futuro chegou. Com a palavra do Roberto Botelho. Excelentíssimo presidente Jorge Alberto Costa e Silva, integrantes da mesa, meu caro amigo, professor à distância Fábio Jatene, através de quem cumprimento os demais. É muito habitual que se diga ser uma honra falar numa casa de quase 200 anos. É quase que automático dizer que essa honra aumenta, porque é um momento especial que recebemos o professor Fausto, que conheço a história, conheço a formação. Nesse ambiente emocional, eu acho que o melhor que se pode fazer é seguir Nietzsche. Só se deve falar quando não se pode calar e falar daquilo que se superou. E por isso, professor Fausto, eu quero só apresentar alguns dados em homenagem à sua presença, em homenagem a essa casa, em agradecimento ao professor Jorge, que me convidou, mas eu começo o agradecimento apresentando de onde eu venho, e falar de o futuro chegou nessa casa é muita responsabilidade, mas essa torre foi inaugurada há 2 meses e é uma torre digital. O nome dela é professor Adib Domingos Jatene. Não sei se vocês conseguem ver no slide, mas mais adiante eu vou mostrar. Eu tenho um conflito de interesse que é conveniente tê-lo, porque por tê-lo
talvez aumente a capacidade de trazer para os senhores alguma coisa pragmática nesse tema tão provocante que é o futuro da inteligência artificial, a telemedicina, porque eu tive que participar de algumas operações, algumas iniciativas empreendedoras em inteligência artificial. Mas tem uma agenda, e eu peço licença aos senhores para fazer essa apresentação em inglês, porque esse é o ambiente do mundo digital, que se fale uma língua universal. Mas, professor Fausto, garanto que a minha última palavra será um slide em português e eu vou explicar por quê. Eu quero começar falando sobre a singularidade, que é a transformação exponencial de dados, depois filosofar um pouco se estamos no fim da medicina ou se é o fim da doença. Quero contextualizar a sobrecarga de dados que vivemos e a exigência de uma assistência baseada em valor, foi muito comentada aqui, inclusive a apresentação do Fábio foi um presente, porque ela está absolutamente sincronizada com o que eu tenho para dizer. A busca de uma medicina personalizada, as soluções da inteligência artificial, que tem mais de 70 anos, mas hoje a única saída que os médicos e que a saúde têm para enfrentar esse desafio extremamente agradável é a inteligência artificial. Finalmente, mostrar a minha própria experiência, como que a gente conseguiu transformar. Eu começo, então, em homenagem ao professor Jorge, que é um admirador do Kurzweil. O Kurzweil criou a Universidade Singularity e sobre a hipótese de que o local de armazenamento do conhecimento, ele vem migrando desde que a vida começou. Desde as entidades unicelulares até um momento marcante aqui na época 4, em que o homem criou o computador. Ao criar o computador, o armazenamento deixou de ser neuronal, passou a ser digital. Essa expansão do local de arquivo do conhecimento, ela vai chegar nos próximos 40 anos a um momento energético, que 85% da informação estará sob forma de onda e não mais arquivada em matéria. Esse momento, suspeita-se que o biológico será digital e o digital biológico. Aqui é o momento que mais me encanta, que é o momento da expansão da consciência. Mas esse não é o tema. O tema é o futuro da cardiologia que chegou. E para caminhar nesse tema, eu recorro ao fundador da IBM, que criou a lei de Moore no ano que eu nasci. Eu nasci em 65 e naquele ano Moore profetizou que a capacidade computacional aumentaria 1,8 vezes a cada 2 anos. Essa profecia se mantém, professor, até hoje. Até hoje, aliás, a cada 18 meses, há um crescimento exponencial. Hoje, 2019, 2020, esse computador, um computador como esse de $1.000, já processa mais que o cérebro humano. Mas 2040, um computador de $1.000 processará mais que todos os cérebros humanos. A sociedade vive essa transformação em todas as suas experiências, no setor bancário, no setor automotivo, em todas as experiências. É preciso que nós reflitamos sobre a transformação na medicina, e ela virá. Há um capítulo do determinismo tecnológico que diz que a tecnologia determina agora o rumo do homem, não é o contrário. Percebam, senhores, não é o contrário. A tecnologia determina o rumo do homem, ela que vai dizer para onde vamos. Nesse contexto, a formação do médico, ela mudou radicalmente. Eu tenho 30 anos de formado, mas hoje a formação do médico, ela usufrui um ambiente de infraestrutura como nunca visto, que os senhores já conhecem muito bem, o poder das telecoms, as bandas largas. Todas as edições do New York Times são transmitidas de Nova York a Tóquio em meio segundo, todas, em meio segundo. Com relação a hardware, nós temos inúmeros sensores que são incluídos em cápsulas que conseguem medir densidades de secreções digestivas. A potência de softwares, vou apresentar algumas coisas, a potência de softwares a substituir tudo que é automatizado. E, no fim, a oportunidade de pesquisa.
genômica, proteômica. Esse ambiente os senhores conhecem bem, nós ficaríamos aqui o dia inteiro, mas ele já traz um insight sobre a transformação. Mas nesse ambiente, o que vemos do paciente ou do cidadão do futuro que visita o consultório do Dr. Fausto em Lisboa? Esse cidadão, ele é jovem e ele vem empoderado de informação. Por outro lado, na nossa perspectiva, o médico, nesse ambiente, lhe é cobrado atuar entregando valor. E o professor Fábio, o acadêmico Fábio Jatene, mostrou muito bem a demanda que um hospital público tem para entregar valor para a sociedade. E valor é a divisão da qualidade pelo custo daquela qualidade. Como fica o profissional de saúde, como fica o cardiologista do futuro, que é hoje, nessa demanda em que recebe uma sobrecarga de dado, e dado é tóxico, lhe é exigido uma eficiência operacional. Nós vimos aqui em várias falas ao longo da tarde que o desafio é custo, porque todos os procedimentos novos que foram apresentados aqui, desde os fármacos, o desafio é custo, e no fim, uma medicina personalizada. Só há uma alternativa, senhores, só há uma alternativa: que o médico seja o líder do capítulo da inteligência artificial. Se visitarmos a inteligência artificial, vejam, senhores, estou falando de transformações exponenciais, de duplicações anuais de conteúdo, mas as publicações em inteligência artificial são mais assustadoras porque elas são exponenciais em si. Se uma publicação exponencial tem um crescimento exponencial, o impacto não pode ser jamais medido pelo cérebro. Talvez as mentes consigam perceber essa transformação, porque os senhores percebem aqui nesse gráfico que agora já em 2019, nós já temos um slope de crescimento assustador. Nesse contexto, poderíamos trazer uma mensagem até pessimista de que é o fim da medicina. Fim da medicina porque já sabemos e temos previsão de gente muito séria da Cornell que nos próximos 5 anos nós não necessitamos mais radiologista. Mamografia não precisa mais de médico. Dermatologia, severa ameaça. Oftalmologia, 85% da oftalmologia é totalmente substituída por máquinas, por robôs e depositada na nuvem. Então, nós poderíamos, nesse momento, terminar, para não deprimir os senhores, e irmos para a celebração de vinhos, porque é o fim da medicina. Eu tenho uma visão um pouco mais otimista. Quem conviveu com o professor Adib Jatene, o Fábio sabe disso, é um otimista por excelência, e eu prefiro essa literatura de um físico do MIT, que é oncologista, e também desse livro recém-lançado do Eric Topol, com quem trocamos muitas informações. Já sugeri ao professor Jorge que o tragamos aqui, que ele diz que a inteligência artificial é uma ferramenta para tornar a medicina desumanizada mais humana. Então, nós entramos num paradoxo. E a vida é feita desses paradoxos. Desde que o homem é homem, a vida é feita de paradoxos. Esse é um paradoxo agradável, desafiador, mas extremamente agradável. Há várias publicações. Essa, professor Fausto, é do American College, recomendando, mostrando o papel da inteligência artificial. E no que foi discutido aqui ao longo dessa tarde, nós temos um papel interessantíssimo em pesquisa, uma transformação absurda na pesquisa clínica, na geração de moléculas e de resultados. Há uma modificação da prática médica e na apresentação do professor, do acadêmico Fábio, há uma transformação da gestão, Fábio. A inteligência artificial aplicada nos processos que você nos apresentou transforma rapidamente o hospital. Nesse cenário, eu venho então para o case. O case que, pela sua própria localização geográfica, ele já traz um pouco de mensagem, porque ele não foi desenvolvido em Nova York, ele não foi desenvolvido em São Paulo, não foi desenvolvido no Rio, ele foi desenvolvido, e quando eu apresento lá fora, o professor Jorge disse muito bem, ele foi desenvolvido em Uberland. Ninguém esquece da cidade, porque há um relacionamento muito grande. E o Dr. Adib morou nessa cidade dos 8 aos 18 anos, ali ele teve experiências quânticas espetaculares, porque o seu professor de matemática foi um cego, e que lhe deu lógica do pensamento matemático. Para pagar as aulas de matemática, que ele não tinha recurso,
ele lia para o professor de matemática. Então, ele leu a literatura que um professor de matemática lhe recomendou. Por isso, a erudição do Dr. Adib. Dessa cidade de Uberlândia, começamos um programa de telemedicina antes do browser. O browser foi lançado em setembro de 2005. Antes do browser, nós começamos uma operação de telemedicina e dali expandimos para toda a América Latina. Depois tivemos que encurtar um pouco, mas o interessante é que hoje, quando eu pergunto a um Business Analytics, o Tableau, qual a nossa posição no Brasil, estamos em 926 cidades do Brasil. E o dado num data lake me permite análises inimagináveis. Por exemplo, que a queda da temperatura pode dobrar a incidência de infarto em mulheres, como acontece geralmente nessa época de junho. Nesse ambiente, nós colecionamos hoje, recebemos 10 mil pacientes por dia. 10 mil pacientes por dia traz uma base de dados, e essa base de dados está hospedada num ambiente seguro, com os requerimentos de segurança de arquivo e de transporte digital. Eu destacaria a separação do dado para o metadado, o que é a anonimização. Isso me permite entrar nesse data lake e buscar informações, porque esse dado que é disponibilizado maciçamente muda a nossa prática. Com isso, em Uberland, uma cidade pequena do interior de Minas, nós começamos um projeto de pesquisa que captava informação do dado digital e ele sofreu um crescimento, não é exponencial, mas é significativo, porque aqui havia limitação física para tanto. Em 2010, tínhamos lá 27 protocolos clínicos internacionais e fomos top enrollers em algum deles. Imediatamente, o FDA, professor Fausto, suspeitou de fraude, porque não era possível uma cidade do interior, veio nos auditar. Foi a primeira auditoria do FDA em um centro cardiológico do país, em 2011, e nos entregou essa carta que aderíamos a todos os requerimentos estatutários para pesquisa clínica e essas explorações de dados. A principal dificuldade naquele momento era a segurança do dado. Com esse estímulo, vejam, nós aumentamos sobremaneira a capacidade e a produção de pesquisa, tanto de geração própria como protocolos internacionais, e eu vou mostrar para os senhores, então, destacando a cardiologia, eu vou mostrar um protocolo que acho que traz um exemplo interessante. E esse protocolo, ele é muito sinérgico, mais uma vez, com o que o professor Fábio disse. Esse é um sistema de suporte à decisão na nuvem, que implementa processos, não muda procedimento, implementa processos para o tratamento do infarto. Simples assim. Desde a nuvem, um grupo de cardiologistas, suportado por inteligência artificial, orienta processo. Se é infarto ou não é infarto, chama a ambulância, como está o trânsito, se tem vaga no hospital, avisa a equipe de hemodinâmica, implementa a diretriz, faz um antiplaquetário, faz um anticoagulante. Com esses processos, nós fomos a ambientes que não tinham cardiologista. Que ambientes? Nós chegamos a 213 centros, começamos o piloto com Brasil, Colômbia e México, por características de nosso interesse de dado, mas vejam, senhores, 213 centros. Até ontem à noite, eu chequei ontem à noite, 800 mil atendimentos de dor torácica, 8.500 diagnósticos de infarto e um tratamento de 4.100. Esse dado, por si, suportado por nuvem, ele sai completamente dos indicadores que temos na cardiologia nacional. O que nós observamos? Nós estamos tratando, vocês vejam aqui, estamos tratando 48% desses pacientes, o Brasil trata 5%. E nós chegamos a uma mortalidade média de 8%, a mortalidade média brasileira é 25%, mas no nosso programa nós reduzimos em 50% a mortalidade, aumentando 30% os tratamentos, e reduzindo o tempo de internação hospitalar com uma redução de custo. Então, esse é um exemplo claro de sistema de suporte à decisão de nuvem que usa essas ferramentas com impacto clínico. Muitas publicações. Esse programa somente, que se chama Latin America Telemedicine Infarct Network, ele tem até agora 36 publicações indexadas, e no Congresso Europeu, professor Fausto, 8 papers aprovados para aprovação nesse congresso. Mas eu vou destacar agora, para concluir,
o que acho que foi mais importante publicação desse programa. Essa publicação foi apresentada agora em março no American College, e se eu deixar esse slide para um cardiologista, especialmente o presidente da Federação Mundial, ele pode se assustar. Detecção de infarto com uma derivação do eletrocardiograma, por inteligência artificial. Quando me apresentaram essa hipótese, eu achei absurda, porque fazer um eletrocardiograma de uma derivação significa levá-lo para um relógio, para um iWatch. O que é esse projeto? Vejam, nós temos, com uma derivação, eu a coloco numa LiveCore, eu a coloco numa pulseira ou em qualquer relógio, o paciente em casa, esse que é o problema, o retardo relativo ao paciente é um desafio, transmite o seu sinal para uma central de telemedicina e o programa de inteligência artificial interpreta e, com alguns minutos, ele tem 90% de acurácia para o diagnóstico de infarto. Esse fenômeno per si, ele muda radicalmente a prática médica, porque o professor Fausto sabe disso, a Federação Mundial de Cardiologia publica isso. Um dos problemas que temos nessa doença, que é a economicamente mais importante nos países em desenvolvimento, é o atraso relativo ao paciente. Não adianta o sistema de saúde estar perfeito como está o INCOR, se o paciente retarda para chegar ao INCOR. E esse dispositivo consegue chegar nesse ponto. Finalmente, para concluir, eu volto a um último projeto, que é um projeto de implantação de teleconsulta na torre. Essa torre, que se chama Adib Domingos Já Atende, não poderia ter outro nome, ela implementou um sistema de consultório digital, que os médicos chegam com a roupa do corpo e tem ali um consultório com uma plataforma de telemedicina que ele acessa como paciente, ou os seus pacientes acessam, e ele conversa com o ambiente de nuvem. Isso está implementado nas 220 salas e cria um ambiente de telemedicina, de teleconsulta, de interconsulta, de teleinterconsulta, dentro dos quesitos éticos recomendados pelo CFM, e muda a prática médica. Em conclusão, criamos um ciclo virtuoso que está publicado, porque a transformação digital, senhores, no seu ciclo, aumenta o PIB per capita. É a primeira vez na história da saúde que uma intervenção aumenta o PIB per capita, porque ela aumenta a produtividade. Então, nós mudamos a dimensão de tempo e espaço, como preconizado por Einstein, porque não há diferença. Eu posso ter a segunda opinião do professor Fábio, de São Paulo, como o pai dele orientou esse projeto todo. Agora, professor Fausto, para concluir, eu volto à língua portuguesa, porque criamos lá na entrada desse prédio, que são 25 mil metros quadrados, nós criamos nesse prédio um memorial Adib Jatene. Aqui está a foto do Dr. Adib dizendo que médico tem que ser especialista em gente. E eu levei a minha filha de 2 anos e ela instintivamente se estacionou em frente às mãos quando eu tirei essa foto. Mas trouxe para os senhores na academia que escrevemos aqui um memorial do Dr. Adib, e vejam, senhores, num aumento, eu coloquei no timeline da vida desse homem, que acho que foi um Leonardo da Vinci da medicina, tamanha diversidade da sua obra, eu coloquei aqui, está em 89, está sem foco, em 89 que ele assumiu uma cadeira aqui na Academia de Medicina, e com isso eu trago o Tratado de Gratidão de São Tomás de Aquino, Fausto, que ele diz que as pessoas agradecem de acordo com a sua sensibilidade, e os idiomas são feitos conforme esse nível de profundidade. Aquelas culturas mais superficiais agradecem com simples reconhecimento que algo lhes foi feito. Thank you, danken, são os alemães, os ingleses. Há um segundo nível, segundo o Tomás de Aquino, que, mais do que agradecer, reconhece que lhe foi feita uma graça. Graças, merci. Mas só há, Fausto, um idioma que vai ao mais profundo grau de agradecimento. Aquele agradecimento que se transforma numa dívida, que se transforma numa obrigação. Essa é a maneira que temos de dedicar o professor Jatene, dedicar essa casa
e agradecer, dizendo obrigado, Fausto, por vir ao Brasil, por ter um diploma médico e trazer a Federação Mundial de Cardiologia a nos ajudar, como filhos de Portugal, a expandir o nosso conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Roberto Botelho. E eu assisti uma das intervenções do Roberto Botelho em São Paulo há algum tempo. Ele falou meia hora, a discussão foram 2h30, e só parou porque ele tinha um avião, eu também tinha, e fomos de táxi juntos, porque senão não acabava nunca. Então eu gostaria de convidar para um dia organizar um simpósio sobre inteligência artificial e medicina nessa casa, porque é um tema do dia de grande importância, e vamos conversar breve. O centro dele é impressionante, 25 mil metros quadrados, 220 consultórios, todos virtuais, digitalizados, onde o médico tem o seu consultório, que está lá em Uberlândia. Então, para ele vir contar com mais calma aqui para os acadêmicos essa história do seu centro, da sua criação, em homenagem ao seu mestre aqui. E queremos também dizer a você muito obrigado por ter vindo participar dessa homenagem ao professor Fausto Pinto. E antes de agora, começando a homenagem, eu queria começar a homenagem com outro grande amigo, que viramos amigo em Portugal, né? O outro Roberto, estamos cercados de Roberto aqui. Exatamente. O Fausto, na Faculdade de Medicina, disse para o professor Medronho aqui que tinha uma surpresa para ele. A surpresa era eu, né? Não sabia que ia virar uma surpresa aí. E daí para cá houve um vínculo muito grande e vários temas juntos com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Faculdade de Medicina, que celebrou os seus 210 anos aqui nessa casa, desde também a hipótese que estamos discutindo de tomar conta do patrimônio, né, histórico da Faculdade de Medicina. E foi assinado, naquele momento, em Lisboa, depois ele veio aqui, um acordo de reconhecimento do diploma dos médicos da UFRJ, que depois foi assinado com a USP também. A USP ficou com ciúme da UFRJ, desculpa os paulistas aí, foi primeiro com a UFRJ lá. E hoje o professor Medronho veio aqui para entregar o primeiro diploma de médico brasileiro a um português debaixo desse novo acordo. Então, eu passo a palavra para o professor Roberto Medronho, antes de nós fazermos homenagem nossa casa ao professor Fausto Pinto. Professor Medronho. Nosso presidente, obrigado, cumprimentando a toda a mesa, a todos os colegas do plenário. Serei muito breve, porque realmente a amizade, sólida amizade que surgiu entre eu e o professor Jorge Alberto foi sobre a égide do nosso grande diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, um eminente médico reconhecido internacionalmente. E dali foi quando nós fizemos a nossa primeira reunião para o acordo de revalidação automática do diploma. Então, agora, todos os alunos, incluindo os ex-alunos formados na Faculdade de Medicina, podem ter o seu diploma revalidado automaticamente na Universidade de Lisboa, e a recíproca também é verdadeira. Então, isso é um reconhecimento muito grande para nós, foi uma honra muito grande ter esse privilégio, e já temos demanda, além do professor Fausto, que é o primeiro agraciado com essa revalidação. Já temos demanda de colegas de Portugal para revalidar o diploma aqui, além do seu, né? Então, e não parou só aí, professor. Nós já estamos fazendo o acordo de mobilidade, em que alunos nossos ficarão lá em torno de 6 meses a 1 ano. Eles já ficam hoje em torno de 3 meses. Atualmente, a minha filha está lá fazendo esse intercâmbio, porque ela é aluna da Faculdade de Medicina, da UFRJ. Mas também o acordo de cotutela. Na pós-graduação, nós já estamos discutindo, né, uma maior interação entre os nossos pesquisadores e os pesquisadores da Universidade de Lisboa,
e isso certamente será de muita importância para a ciência brasileira, portuguesa e, quiçá, mundial. Então, eu tenho, com muita emoção, com muita honra, com muito orgulho, que eu passo aqui o nosso diploma original do professor, para o professor Fausto Pinto, e a revalidação do seu diploma. Que eu gostaria que o nosso presidente entregasse formalmente. Muito obrigado. Um momento histórico da medicina brasileira, que, debaixo dos tetos dessa casa, é um momento histórico realmente, entre os dois países, né? E agradecer ao professor Roberto Pedronho e parabenizá-lo também. Isso muda muito, mas muda muito a história da medicina do Brasil, nossa relação com Portugal, e a partir daí da relação com a Europa, né? Portugal é a Europa, entrada. Então, fico satisfeito dessa casa ter abrigado esse momento histórico, como abrigamos os 210 anos, que também foi celebrado aqui. São as 3 instituições mais antigas da medicina brasileira: a Santa Casa, 462 anos, logo mais tarde, um tempo mais tarde, com 210 anos, a Faculdade de Medicina da UFRJ, e essa casa, no dia 30, e vamos celebrar no dia 2 de julho, não esqueça que o dia 30 é domingo, o nosso 190º aniversário. E vamos passar agora a cerimônia de outorga do título de correspondente estrangeiro ao professor Dr. Fausto Pinto, e eu pedi ao acadêmico Jatene que o saudasse em nome da academia. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, demais acadêmicos e integrantes da mesa diretora, professor Fausto Pinto, minhas senhoras e meus senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço ao presidente por essa oportunidade, por ter sido designado para saudar, em nome da Academia Nacional de Medicina, o professor Fausto Pinto, um dos maiores expoentes da cardiologia mundial, que nesta data é outorgado com o título de correspondente estrangeiro. Nascido em Santarém, em Portugal, em 1960, adepto da corrida ao ar livre junto ao Rio Tejo, amante da leitura e apaixonado por jazz, e essas poucas informações já seriam suficientes para estabelecer uma rápida empatia e despertar o desejo de conhecer um pouco mais sobre a sua vida e trajetória. O professor Fausto Pinto graduou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa em 1984. Fez o seu estágio de cardiologia no Hospital Universitário de Santa Maria, também em Lisboa, onde criou laços com aquele que seria o seu mentor e que, na altura, era o diretor do serviço, professor Fernando Pádua, que o acompanhou em sua trajetória profissional. Com o apoio do professor Fernando Pádua, chegou à Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford em dezembro de 1989 para concluir sua especialização em cardiologia. Permaneceu nos Estados Unidos por pouco mais de 3 anos, onde realizou fellowship em ecocardiografia
e em cardiologia intervencionista. Em 1993, regressou a Portugal, onde concluiu seu doutoramento em poucos meses, com material inédito que trouxe dos Estados Unidos, o que impulsionou sua brilhante carreira científica. Numa rápida consulta ao PubMed, identificamos a sua vigorosa produção científica. Ao longo de sua carreira, o professor Fausto Pinto publicou mais de 300 artigos em periódicos científicos com seletiva política editorial e elevado fator de impacto. Suas principais áreas de interesse são cardiopatia isquêmica, anticoagulação, imagem cardiovascular, particularmente no uso da ultrassonografia em cardiologia, sendo um dos pioneiros no uso da ultrassonografia intravascular no estudo da aterosclerose do enxerto. Muitas foram as posições ocupadas pelo professor Fausto Pinto nas últimas décadas. Atualmente é professor titular de cardiologia na Universidade de Lisboa, reitor da Faculdade de Medicina da mesma universidade, presidente do Conselho de Administração do Centro Médico Acadêmico de Lisboa e diretor do Departamento de Coração e Vasos do Centro Hospitalar Lisboa Norte. Sua capacidade de liderança e agregação levou-o a ocupar diferentes posições em sociedades médicas de especialidade. Notadamente, foi presidente da Sociedade Europeia de Cardiologia, ESC, gestão 2014-2016. Nessa foto está acompanhado de outros ex-presidentes da Sociedade Europeia de Cardiologia, como doutores Vardas, Ferrari e outros da Grécia, Itália, Alemanha, França e Holanda. Mais recentemente, com 80% dos votos, o professor Fausto Pinto foi eleito presidente da World Heart Federation durante o Congresso Mundial de Cardiologia e Saúde Cardiovascular em Dubai, em dezembro de 2018. O professor Fausto Pinto soma agora mais um importante cargo ao seu já profícuo currículo e assumirá proximamente a presidência de uma das mais destacadas instituições internacionais da especialidade. O professor Fausto Pinto vem ocupando as primeiras posições no ranking dos mais prestigiados palestrantes na área da cardiologia. Nos últimos anos, por algumas ocasiões, eu pude assistir às suas conferências em eventos científicos, em sessões disputadas por especialistas ávidos por conhecer os resultados de suas pesquisas e seus posicionamentos diante dos avanços da especialidade, como teremos o prazer de vê-lo logo a seguir em sua conferência A Cardiologia do Futuro. Contabiliza mais de 1.500 palestras em participações em eventos científicos ao redor do mundo. E foram muitos os países percorridos nesses eventos. De cima para baixo, da esquerda para a direita, Japão, Arábia Saudita, Malásia, China, Angola, Rússia, Brasil e Hong Kong. Essa foto do Brasil foi em 2017, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, realizado em Fortaleza, no Ceará. E dentre tantos lugares visitados, há alguns meses, em dezembro de 2018, como já referido pelo professor Jorge, o professor Fausto Pinto visitou a instituição a que estou vinculado, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Na ocasião, foi assinado um convênio de mobilidade entre a Faculdade de Medicina da USP e a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que prevê o intercâmbio de docentes e alunos do Departamento de Cardiopneumologia das duas faculdades, como já dito aqui agora há poucos minutos. Nesse contexto, gostaria de citar a primeira estrofe do poema Passagem das Horas, de Fernando Pessoa, o mais universal poeta português. Trago dentro do meu coração, como num cofre, que se não pode fechar de cheio, todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei, todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias, ou de tombadilhos, sonhando. E tudo isso, que é tanto, é pouco para o que eu quero. E com certeza o professor Fausto Pinto ainda irá muito além. Como pudemos observar nesse breve relato, o professor Fausto Pinto é uma personalidade de grande destaque no mundo da cardiologia, com intensa e relevante atividade profissional que envolve os eixos de ensino, pesquisa, assistência, atividade associativa e gestão.
Esse percurso ele certamente não fez sozinho e contou com sua equipe, com seus pares, com sua família e, por que não dizer, com a bênção do Papa Francisco. Finalizando, durante a pesquisa que fiz sobre o professor Fausto, descobri uma característica de sua personalidade: discrição em relação à sua vida pessoal, o que é muito raro nessa época em que vivemos de extensa exposição de nossas vidas, sobretudo nas redes e mídias sociais. Casado, pai de 5 filhos, avô de uma neta, e a única imagem que encontrei da família foi esta que apresento agora aos senhores. O retrato de sua família, desenhada tempos atrás por Ricardo, seu filho mais novo, que serviu para ilustrar um cartão de Natal personalizado enviado aos amigos. Amigos que espero aumentem com novas e profícuas amizades da Academia Nacional de Medicina. Professor Fausto Pinto, seja bem-vindo ao nosso convívio fraterno. Muito obrigado. Convido o professor Fausto Pinto a receber o diploma e pediria que o nosso estimado acadêmico Jatene passe as mãos do professor Fausto Pinto o diploma. O professor Fausto Pinto vai dizer algumas palavras em relação a esta homenagem dessa casa e, logo a seguir, vamos ouvir sobre o futuro da cardiologia. Excelentíssimo Sr. Presidente da Academia Nacional de Medicina Brasileira, Sr. Professor Jorge Alberto Costa e Silva, excelentíssimos membros da mesa, Professor Jatene, excelentíssimos académicos, membros desta Academia, digníssimos digntários, autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Não posso esconder a extrema emoção, a honra e o privilégio que sinto neste momento tão especial de me ver incluído como par de tantos ímpares desta secular e nobre Academia Nacional de Medicina. Quero, pois, começar por agradecer do fundo do meu coração sorridente e emocionado a todos os que permitiram que hoje concretizasse este sonho fantástico. Um agradecimento muito particular ao meu Presidente agora, meu caro amigo professor Jorge Alberto, cujo empenho sei ter sido essencial à sua concretização. Muito obrigado. Confesso que ao transpor os umbrais da Academia Nacional de Medicina, sinto um fervilhar de emoções várias que me deixam uma sensação única. Recordo aqui Garcia Marques quando dizia: a vida de uma pessoa não é o que lhe acontece, mas aquilo que recorda e a maneira como o recorda. Certamente o dia de hoje ficará gravado para sempre na minha memória e fará parte integral da história da minha vida. Também o agradeço enquanto académico português, em nome da Academia Portuguesa, bem como de todos os que ao longo da minha vida me têm acompanhado e, no fundo, permitido e contribuído para a construção daquele que é o meu edifício, naquela perspectiva de Ortega y Gasset, em que eu sou eu e as minhas circunstâncias. Neste meu breve discurso, irei falar um pouco sobre o papel das academias e da Academia de Medicina em particular e procurarei falar sobre a importância de uma visão mais global para a academia. Ao mesmo tempo, quero reforçar e realçar a importância de usarmos uma das ferramentas mais preciosas que possuímos, a nossa língua portuguesa, mesmo com sotaques diferentes, para promover o conceito da Academia Médica Lusófona, contribuindo desta forma para a disseminação da nossa influência enquanto agentes dessa mesma lusofonia na vertente médica e científica. Neste sentido, permite-me relembrar o exemplo desta excelsa e quase bicentenária Academia em que nos encontramos e que a partir de agora é também minha.
A sua história é fascinante e confunde-se com a história do Brasil, tendo sido parte integrante e atuante na evolução da prática da medicina neste país. Fundada sob o reinado do Imperador Dom Pedro I, em 30 de junho de 1829, mudou de nome 2 vezes, mas o seu objetivo manteve-se sempre inalterado: o de contribuir para o estudo, a discussão e o desenvolvimento das práticas da medicina, cirurgia, saúde pública e ciências afins, além de servir como órgão de consulta do governo brasileiro sobre questões de saúde e de educação médica. Considero de forma muito clara que o exercício do magistério da influência científica na modulação de políticas de saúde e de ciência num país devem ser objetivos bem concretos da atuação de uma academia viva e participante. Parabéns, pois, pelo papel que têm tido e conseguido manter aqui no Brasil. Todos sabemos o quão difícil é muitas vezes fazer valer os nossos argumentos junto das tutelas políticas, mas também todos sabemos como a resiliência é uma arma dos vencedores. Recordo aqui Drummond de Andrade quando diz: necessitamos sempre de ambicionar alguma coisa que, alcançada, não nos torna sem ambição. Já a inicialmente denominada Academia Portuguesa de Medicina foi de gestação mais prolongada. Tendo sido formalmente fundada no dia 30 de julho de 1991 pela centenária Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, esta fundada em 1822, e a qual teve sempre desde o início um papel de Academia de Medicina, embora sem o nome durante muito tempo, através da discussão no seu seio de problemas científicos, pedagógicos e assistenciais. Salientam-se algumas discussões que ficaram célebres, como aquelas que projetaram o desentendimento entre a Escola Médica de Lisboa e de Coimbra, normal, e que levaram a que, na altura, Dom Pedro V propusesse por escrito a Almeida Garré, o presidente da altura da Sociedade, a ascensão à Academia da Sociedade das Ciências Médicas, com a designação de Real Academia Portuguesa de Medicina. Nunca aconteceu. Infelizmente, este projeto acabaria por só ser concretizado mais de 1,5 século mais tarde. E é mais tarde, então, em 7 de agosto de 2007, que a Academia Portuguesa de Medicina se transforma na Academia Nacional de Medicina de Portugal, como é hoje denominada. Portanto, aqui aparecemos muito mais tarde do que a Academia Brasileira. Tendo naturalmente como objetivos e atribuições principais a promoção da investigação científica nos domínios da medicina e da biologia, bem como a participação na discussão dos grandes temas nacionais sobre saúde, educação médica pré- e pós-graduada, investigação biomédica e na formação do conhecimento científico. Penso assim ter chegado o momento de, em conjunto, se poderem desenhar estratégias comuns com o objetivo de disseminar as mensagens da Academia em senso lato no espaço da língua portuguesa. Nesse sentido, o papel da Academia Brasileira, pela sua história, dimensão, organização, é crucial à persecução deste desiderato e estou seguro que, com o empenho de todos e um pouco de audácia, poderemos concretizar um projeto de grande alcance para a Academia da Língua Portuguesa. E como Nelson Mandela nos recordou, sempre parece impossível até que seja feito. Um outro tema que gostaria de brevemente abordar refere-se à necessidade do reforço da mensagem humanista em medicina, onde, também aqui, as academias podem ter um papel essencial. Vivemos hoje a época das tecnologias, acabámos de assistir a uma exposição fantástica. Eu sou um grande adepto das tecnologias. Diariamente somos invadidos por elas na casa, na rua, nas escolas e, naturalmente, nas universidades e, em particular, na medicina e nas ciências em geral. É, sem dúvida, uma altura fascinante para se viver, em que quase diariamente somos confrontados com novos desenvolvimentos fantásticos. Mas estes desenvolvimentos levam, por vezes, a um aparente, às vezes bem real, esquecimento da componente humanista. Apesar do mundo novo que a tecnologia nos abriu, não deve tornar-se no admirável mundo novo de Aldous Huxley. Há, pois, vários aspectos que não podem ser esquecidos e que eu diria que são mesmo insubstituíveis em medicina. E um deles, a relação médico-paciente. A importância do contacto humano, do ouvir, o olhar, o tocar, o sentir o paciente. A importância de ser ouvido e deixar-se ouvir. Contribuir para a felicidade, quer do indivíduo,
quer da família, renovar-lhe a esperança de uma vida melhor, trazê-lo de volta à família e ao trabalho, à sua reinserção social cotidiana. Tudo isto são armas que possuímos como médicos e que jamais, penso eu, nenhuma tecnologia substituirá. Hopefully. Temos, pois, uma responsabilidade acrescida para evitar que isso aconteça. Não queria assim deixar de realçar a componente humanista da medicina e das ciências em geral, numa altura em que essa mesma componente parece, por vezes, estar tão longínqua. Os desafios que se nos põem hoje são extremamente complexos e difíceis. E é assim que apenas uma atitude muito informada, de grande frontalidade, perseverança e modernismo poderá ser vencedora. É necessário que as gerações atuais e vindouras possam encarar esta época de viragem com otimismo e esperança no desenvolvimento e implementação de uma prática saudável e moderna da medicina. É, pois, uma obrigação dos académicos incutirem este espírito nas gerações futuras. Recordo aqui um dos grandes vultos da medicina portuguesa, o professor Reinaldo dos Santos, que já em 1950, na sua última lição, com o título A Formação das Elites, referiu o seguinte: educação superior não é apenas preparação profissional, mas formação superior do espírito. Por isso, o exemplo da maneira de pensar, analisar e julgar os problemas é que modela a inteligência dos alunos. É este o espírito que, como académicos, devemos defender e praticar pelo exemplo. Tal como David Starr Jordan, que foi o primeiro presidente da Universidade de Stanford nos Estados Unidos, onde, como ouviram, trabalhei durante alguns anos, escreveu há mais de um século, e agora vou dizê-lo em inglês: There's nothing more practical than knowledge, nothing more unpractical than ignorance. Foi também Jordan que escolheu o mote de Stanford, The Wind of Freedom Blows, em alemão Die Luft der Freiheit weht, retirado de uma biografia de Ulrich von Hutten, um humanista da Renascença, que nos seus tempos de estudante fez o seguinte comentário acerca da procura do saber: It is a pleasure to live, studies blossom and the minds move. E termino citando, e fiquei muito emocionado com as suas palavras, professor Jatene, vou citar também o Fernando Pessoa, que, como Álvaro de Campos, um dos seus heterónimos, escreve na Tabacaria: Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. É, pois, esta a mensagem de esperança e humanismo que deixo para a Academia, a que agora me orgulho e honro de passar a pertencer. Mais uma vez, muito obrigado pela honra que ora me concedem. Tudo farei para ser digno da mesma. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fausto Pinto. E, em nome desta casa, quero dizer quão felizes estamos aqui por sua presença e por ser parte agora da Academia Nacional de Medicina do Brasil. Muito obrigado pelas suas palavras, e como ainda temos aí uma conferência e um coquetel depois de sua homenagem, passamos direto à cardiologia do futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente, meu caro amigo. Pensei, nos primeiros minutos da minha aula, da minha conferência, falar um pouco sobre a Universidade de Lisboa e sobre a Faculdade de Medicina. Só um pouquinho de história e um pouquinho do que é, sei que muitos conhecem e bem, mas só dar aqui uma pequena ilustração sobre o que foi a história da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Medicina. Esta é a atual Universidade de Lisboa, é a reitoria da Universidade de Lisboa, que muitos conhecem, com os painéis fantásticos, com uma escadaria, mas é recente. Ela começou há muito mais tempo. É a primeira universidade portuguesa, por mais que isso custe aos meus amigos de Coimbra. O ensino da medicina começou no século XIII e foi o nosso rei Dom Dinis que iniciou a universidade. E é a bula papal de 9 de agosto de 1290, pelo Papa Nicolau IV, que confere essa bula à universidade. E já nessa altura, uma das disciplinas era a física, que era a designação de então para a medicina.
Foi, pois, em 1288 que nasceu a primeira Universidade Portuguesa, transferida depois, no século XVI, para Coimbra. Não sei se está alguém de Coimbra na sala. Este foi o primeiro hospital, como hospital, o Hospital de Todos os Santos, que foi totalmente destruído no grande terremoto que tivemos em 1755. Isto era na zona atual da Praça da Figueira, que quem conhece Lisboa conhece. Isto são apenas representações daquilo que foi este hospital e do qual praticamente não resistiu grande coisa. Esta é a evolução, os marcos históricos já da Faculdade de Medicina. Depois do Hospital de Todos os Santos, foi criada a escola chamada Real Escola de Cirurgia, em 1825, e depois transitou para o Hospital de São José, e no início do século XX foi edificado um edifício na Campo de Santana, onde a Faculdade de Medicina se estabeleceu até 1953, em que transita para o edifício onde estamos atualmente. Este é o edifício que ainda existe e, curiosamente, agora é ocupado pela Universidade Nova de Lisboa, que é muito mais recente, e foi o edifício que, no princípio do século XX, até 1953, serviu como edifício para a Faculdade de Medicina. Em 1953 é inaugurado o Hospital Escolar de Santa Maria. Esta é a versão atual, já com o edifício na parte traseira, que é o edifício Egas Meniz, e na parte mais traseira, que ainda não está nesta figura, há um novo edifício, que será o edifício Reinaldo dos Santos, que irá ser inaugurado ainda este ano. Esta é a parte frontal do edifício, aqui temos a entrada principal, e ao longo destes últimos anos houve um conjunto de outras atividades e de outros desenvolvimentos, nomeadamente o edifício Egas Meniz, onde está um conjunto, alguns de vós já visitaram, de laboratórios de pesquisa, o Instituto de Medicina Molecular e outras áreas de pesquisa e de ensino da nossa faculdade. Muito recentemente foi reinaugurada a nossa aula magna, que tinha sido destruída há cerca de um ano por um grande incêndio. Consegui, num tempo recorde para uma estrutura pública, num ano, fazer a renovação da aula magna. Será um prazer recebê-los novamente nesta aula magna da nossa faculdade. Algumas das personalidades e dos marcos históricos de personalidades da nossa faculdade, começando pelo professor Egas Meniz, que é o nosso único Prémio Nobel da Medicina, em 1949. Ele foi-lhe conferido o Prémio Nobel pela leucotomia pré-frontal, mas um dos grandes, se calhar até mereceria mais por essa atividade, foi o homem que descreveu pela primeira vez a angiografia cerebral. Portanto, foi o primeiro a executar a angiografia cerebral. E depois um conjunto de outras personalidades que conferiram grande desenvolvimento na Faculdade de Medicina. E também não podia deixar de trazer aqui, já foi falado, um momento alto, que eu diria também um dos marcos da nossa faculdade, a assinatura com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando o professor Roberto Medronho esteve presente na nossa faculdade, e testemunhada pelo nosso presidente, pelo professor Jorge Alberto, numa cerimónia muito bonita, e em que realizámos este acordo modular, em que hoje eu fui o primeiro beneficiário deste acordo assinado então, e que seguramente iremos desenvolver para o futuro. Bom, mas passado este introito de história, vamos então focar agora um pouco sobre alguns aspectos da medicina cardiovascular. Eu procurei fazer uma intervenção em que irei falar de alguns aspectos gerais sobre aquilo que tem sido o impacto dos desenvolvimentos na área cardiovascular na atualidade, e depois dar um pouco a perspectiva. É sempre difícil falar o futuro e falhamos sempre, já o Einstein dizia, não é? Mas de qualquer forma, dar-vos a minha perspectiva sobre as 10 áreas de futuro para a área cardiovascular para o século XXI, e que eu diria que estamos sempre a falar num espaço de tempo relativamente curto. Doenças cardiovasculares, causa número 1 de mortalidade e morbilidade. Estes são os dados mais recentes da OCDE.
foi publicado há umas semanas atrás, e mais uma vez se confirma que quer no sexo masculino como no feminino, a doença cardiovascular, que é responsável por mais de metade da mortalidade das chamadas doenças não transmitíveis, das NCDs, continua a ser responsável por um número muito significativo de mortalidade e de morbilidade em todo o mundo. Existem alguma variação regional, existem alguns gradientes entre zonas, mesmo dentro do mesmo país, e um dos exemplos são os Estados Unidos da América, em que existe um gradiente e variação entre alguns dos Estados, mas independentemente disso, continua a ser a causa número 1 de mortalidade e morbilidade. E todas as projeções apontam para que, e já veremos isso, apesar de termos sido muito eficazes a tratar, temos sido péssimos a prevenir. E, portanto, vamos verificar, infelizmente, um aumento na incidência e na prevalência de doenças cardiovasculares. Portanto, estamos a diminuir substancialmente a mortalidade e morbilidade, estamos a aumentar significativamente a prevalência da doença, trocando, por exemplo, com as doenças infecciosas, onde temos sido bastante eficazes na forma de as tratar. Se focarmos agora na Europa, vemos que, para além do seu impacto em morbilidade e mortalidade, há um impacto em termos económicos. Todos sabemos, um burden significativo em termos daquilo que representa para a economia mundial, neste caso os números que trago são da Europa, e representa cerca de 200 bilhões de euros por ano. Apenas para ter um pouco a noção de qual o peso que significa para, neste caso para a Europa, podemos transpor isto para outras partes do mundo. E, de facto, tem havido um esforço muito significativo para reduzir a mortalidade associada à patologia cardiovascular, e isso tem-se traduzido, por exemplo, num aumento significativo da esperança de vida. Aqui temos também dados originários do último relatório da OCDE, em que vemos um aumento ao longo dos últimos anos significativo da esperança de vida e um aumento importante também da qualidade, não só a esperança de vida total, mas também aquilo que são os chamados anos saudáveis de vida, que também têm aumentado ao longo destes anos. E isto tem-se devido a várias causas. Tem havido, por exemplo, verificamos que existe, e temos aqui alguns exemplos, um aumento mais ou menos progressivo nesta esperança de vida, com algumas variações, mais uma vez, entre países, mas também constatamos que há uma variação significativa quando comparamos entre continentes. E vemos que, por exemplo, a África tem uma esperança de vida muito inferior quando comparada com os Estados Unidos da América ou com a Europa. A América Latina e a América do Sul está aqui mais ou menos a meio. E como dizia, este é um slide que eu gosto bastante, do professor Brownwald e da professora Nabel, que mostra de forma muito clara o impacto que as várias intervenções, quer farmacológicas, quer dispositivos, quer de intervenção ao longo dos anos, tiveram na redução da mortalidade. E vemos aqui vários, desde a primeira cirurgia de pontagem, a introdução de fármacos como as estatinas, como os antagonistas do enzima de conversão da angiotensina, etc., etc., de que forma é que impactou na mortalidade global. Ou seja, de facto, temos sido bons a tratar a doença cardiovascular. E, mais do que isso, 80% do aumento de esperança de vida nos últimos 40 anos deveu-se aos avanços na área cardiovascular. E isto cria uma falsa percepção. Cria a percepção, que seguramente é sentida também aqui, de que se consegue resolver os problemas cardiovasculares. Ainda há dias atrás, não sei se seguem o futebol, mas houve um guarda-redes muito famoso em Portugal, que é o Ícaro Casillas, que é um goleiro, não é? Como dizem aqui, um goleiro do Porto teve um infarto com 37 anos.
teve um infarto, foi público, portanto ele fez um infarto agudo de miocárdio, teve uma oclusão da coronária direita, fez uma angioplastia primária e correu tudo bem. Notícia seguinte, foi só um grande susto. Ou seja, a percepção é que, não há problema, ele foi só um grande susto, já passou. Portanto, a percepção que, de facto, hoje em dia existe, por um lado é bom, mas por outro lado é péssimo, porque se traduz exatamente naquilo que vamos falar a seguir. Dados do Eurostar mostram que isto mesmo, é que se nós aplicássemos hoje tudo o que sabemos sobre conhecimento médico, aplicássemos o nosso conhecimento, a tecnologia que temos ao nosso dispor, uma em cada 3 mortes isto na Europa, podiam ter sido evitadas. E onde é que elas podiam ter sido evitadas? A maior parte delas na área cardiovascular. Vemos aqui, portanto, a parte de heart attacks, portanto, síndromes coronarianos agudos e acidentes vasculares cerebrais. Uma em 3, aplicando o que conhecemos hoje. O que mostra que, de facto, existe um gap, um hiato muito significativo. Por outro lado, vivemos numa altura em que o facto de sermos bons a tratar, apesar de ainda falharmos bastante, mas a população vai envelhecendo. E o que é que isto tem como implicação? Uma alteração significativa naquilo que é a pirâmide etária. Esta é a pirâmide etária atualmente. A percepção, a perspectiva para 2050 é que será uma espécie de panettone, porque, obviamente, redução dos nascimentos, aumento da esperança de vida, envelhecimento da população, o que vai ter implicações major na forma como a medicina, não só a medicina vai ser praticada, mas como sociedade vamos ter que lidar com a população. E claro que as implicações são de variadíssima ordem. Deixem-me dar-lhes alguns números de um trabalho que fizemos na Europa, o que nós chamamos de cardioestatísticas, num trabalho que é a criação de um atlas de cardiologia, que é uma espécie de observatório para as doenças cardiovasculares nos países que pertencem à Sociedade Europeia de Cardiologia. Não é só a Europa no sentido geográfico do termo, uma vez que temos Norte da África, por exemplo, e temos países como Israel ou Líbano, etc., e que nos mostra alguma informação interessante. Primeiro é o facto de haver, e isto explica a razão porque não conseguimos inverter a evolução da doença cardiovascular, é que, por exemplo, há uma prevalência, embora variando de país para país, mas muito significativa da obesidade e, como tal, diabetes. Síndrome cardiometabólico, aumento da percentagem, vemos aqui a comparação de 2000 para 2017, o aumento significativo na população diabética. Isto é OCDE, mas seguramente que se aplica a várias partes do mundo. E aqui temos a população com diabetes por idade, portanto, por grupo etário, e vemos em baixo a sua distribuição pelos vários países da OCDE. Portugal está péssimo aqui, nós temos uma taxa elevadíssima de diabéticos, mas isto é, de facto, uma das grandes dores de cabeça, das grandes pandemias do século. O fumante, o tabaco, ainda é um problema significativo. E é um problema em que existe, apesar de existir um gender gap, uma diferença entre os sexos, mas que não tem sido resolvido de forma significativa. Houve redução, mas ainda é um problema muito significativo. E hoje em dia, com os e-cigarettes e com os vaporizadores, etc., cria-se a falsa percepção de que, mais uma vez, temos ali uma solução que pode ser um pouquinho melhor. Bom, mas deixem-me falar então, sumarizar quais é que serão os chamados key drivers, que no fundo vão ter um impacto também na forma como a própria medicina e a própria prestação de saúde tem evoluído. A população envelhecida já vimos, a explosão das chamadas doenças de estilo de vida, o aumento daquilo que é a expectativa das populações, enfim, um conjunto de outras áreas. Aqui falo também do Value-Based Care, que no fundo é cada vez mais, isto é o conceito de Michael Porter há uns anos e que está a ser aplicado com fórmulas que se procuram vir a ser introduzidas nos vários sistemas. Seguramente que aqui também, e vi há pouco falar sobre esta área. Portanto, este é um conjunto
dos chamados drivers, que vão ter um impacto na forma como se vai repercutir no tipo de prestação de cuidados. Mas depois temos aquilo que serão as inovações. As inovações que vão ter impacto também na forma como se vai fazer medicina e como se vamos evoluir em termos de várias áreas, incluindo a área cardiovascular. Os desenvolvimentos da biologia molecular, da investigação, nomeadamente em célula-tronco, de todos os biónicos, da organogénese, da biologia sintética, a inteligência artificial, que acabamos de ter uma conferência excepcional, e uma área muito importante que é a chamada área dos sensores e da tecnologia. Algumas palavras eu tenho dificuldade em traduzir. Aliás, estas lectures eu habitualmente dou em inglês. É mais difícil para mim falar em português do que falar em inglês. Mas são tecnologias que têm a ver com o chamado home monitoring, com o remote monitoring, portanto, a monitoração à distância, que é também... Foi uma das áreas que teve um capítulo no programa de Research Grants na Europa, do Horizonte 2020, e vai continuar a ter agora um novo programa chamado Horizonte Europa, e é seguramente uma das áreas de futuro em termos, em particular, na área cardiovascular. Um exemplo da impressão 3D de materiais biológicos, que está a ser disseminada a vários níveis. Temos aqui, por exemplo, a impressão 3D de um anel e de uma válvula tricúspide. Aqui um dos aspectos interessantes, e tendo aqui cirurgiões na assistência, é a possibilidade de isto poder ajudar à estratégia cirúrgica num determinado tipo de intervenção e com isso facilitar, de certa forma, essa estratégia em termos cirúrgicos. Hoje em dia existem vários tipos da chamada tecnologia que se pode usar. Este é um exemplo dos óculos da Google. Existem muitos outros tipos de dispositivos que hoje em dia permitem fazer medições várias ou obter vários tipos de informação. Esta é uma área muito interessante e que foi uma das main lectures no American Heart há um ano atrás, que é a criação destes microchips, que no fundo é modular tecido em microchips que permitam depois ser utilizados para ensaios clínicos. Estamos numa fase muito complexa em termos de realização de ensaios clínicos convencionais. O realizar ensaios com 20 mil pacientes com budgets de $1 bilhão é cada vez mais complexo e, portanto, novas técnicas que possam, usando tecnologia atual ou mais moderna, nomeadamente estes microchips, é uma das áreas em que se tem apostado, fortemente apostado em termos de pesquisa, para desenvolver projetos futuros, nomeadamente para ensaios clínicos. Vimos aqui já esta imagem. É uma área, enfim, já se falou sobre isso, eu não vou perder muito tempo. Isto é retirado de um paper da Nature recente e o livro do Eric Topol, que é de facto o cardiologista que mais se tem dedicado a esta área a nível mundial. Ele fez a abertura, não sei se estiveram no Congresso Europeu em Barcelona, em que deu a opening lecture e é uma das pessoas que tem mais dedicado, como bem sabe, a esta área, e eu também estou completamente de acordo. Temos que estar desde o início, temos que estar envolvidos, nós, quando digo nós, comunidade médica, comunidade científica, porque senão seremos completamente ultrapassados. E, portanto, ter pessoas, como é o caso do Roberto e o Eric e outras colegas médicos fortemente envolvidos nesta área é fundamental, porque eu acho que só temos a beneficiar. Este é o futuro e o futuro é completamente imparável e só estando envolvidos e percebendo e tendo os nossos interlocutores podemos de facto aproveitar dos desenvolvimentos fantásticos desta área. E vou agora focar-me, não vou focar em todos, mas vou focar-me em meia dúzia daqueles que serão, para mim, os 10 desafios para a medicina cardiovascular no século XXI. Seguramente cada um de nós terá os seus 10 desafios, alguns poderão ou não coincidir, mas estes são aqueles que me parecem mais relevantes neste atual contexto. A detecção precoce de doença é algo que temos sempre perseguido. Isso, independentemente da metodologia que usarmos, das ferramentas que utilizarmos, a detecção precoce, a identificação de marcadores precoces,
todos os diferentes componentes que hoje em dia temos ao nosso dispor, serão seguramente grandes desafios em todas as áreas, mas em particular na área cardiovascular. Este é um exemplo concreto de como a utilização de metodologias genómicas modernas, chamado gene editing, podem modular doença, o que é fantástico. Há também ensaios interessantes na área da cardiomiopatia hipertrófica e outras áreas genéticas. Este foi um dos primeiros, com a distrofia muscular de Duchenne, em que foi demonstrada a potencial utilização deste tipo de metodologia e tecnologia para poder modular determinado tipo de patologias. A avaliação de patologias como a cardiomiopatia diabética, a cardiomiopatia hipertrófica, diagnóstico diferencial com o coração do atleta, o processo de envelhecimento, de aging, o impacto que determinados fármacos, a cardiotoxicidade associada, chamada cardio-oncologia, são muitas das áreas em que vai ser fundamental termos estratégias para podermos fazer o diagnóstico precoce de alterações que nos permitam intervir numa fase mais precoce, independentemente da metodologia que utilizarmos, com ou sem inteligência artificial. Vai ajudar muito aqui a inteligência artificial, como é óbvio, mas para podermos fazer este caminho, este gráfico representa a relação, por exemplo, entre a administração de um agente cardiotóxico e o desenvolvimento de uma disfunção contrátil a nível da célula miocárdica, e isto é, hoje em dia, um dos grandes desafios, tendo em conta os vários fármacos que temos ao nosso dispor para tratar determinado tipo de patologias. Nós desenvolvemos uma consulta, uma equipa de cardio-oncologia, que está atualmente a trabalhar, mas este vai ser o futuro, com as novas terapias imunológicas. Tem sido também um desafio grande perceber o impacto que essas terapêuticas terão em termos de função cardíaca. Isto é apenas um exemplo, utilizando ecocardiografia. Este é o nosso modelo organizacional que tem sido utilizado de forma muito interessante na abordagem destes pacientes, um desafio para o futuro. O desenvolvimento de novos alvos, novas moléculas, será sempre um desafio. A capacidade de podermos intervir em determinado tipo de fenómenos. Já hoje falámos sobre as estatinas, uma das grandes revoluções em termos da nossa capacidade de interferir com o metabolismo lipídico. Falámos também da inibição da PCSK9 como um grande avanço também na nossa capacidade de modular as LDLs. Estes são alguns resultados de alguns dos ensaios, não irei perder muito tempo aí. Novos alvos terapêuticos, como por exemplo a inflamação no contexto do infarto agudo do miocárdio. Este é um estudo que também foi muito falado, o estudo de Cantos, em que no fundo se desenvolveu um anticorpo monoclonal contra a interleuquina 1, e o que se verificou é que houve uma redução significativa, embora numa fase, isto são os primeiros estudos, mas permitiu mostrar bom resultado em termos e esta é que é a parte interessante, utilizar um novo alvo terapêutico, até aqui não pensado, para abordar o paciente com infarto agudo do miocárdio. Desenvolvimentos tecnológicos para o diagnóstico, e aqui a inteligência artificial seguramente terá um papel, mas, por exemplo, o desenvolvimento da chamada molecular imaging na área da aterosclerose, da trombose, do infarto do miocárdio, com a capacidade de poder fazer uma maior avaliação em termos de angiogénese, das células-tronco para a regeneração miocárdica. Todo o desenvolvimento na área de imagem tem sido absolutamente extraordinário, e o que é interessante é ver como diariamente quase há novos desenvolvimentos, novos algoritmos. Esta será uma área em que seguramente existirão avanços muito significativos e onde a área cardiovascular vai ser mais uma vez um dos exemplos onde estas diferentes modalidades de imagem vão cada vez ser mais influentes na nossa capacidade de tratar, de manusear os nossos pacientes. Desenvolvimentos no tratamento. Hoje também falámos das próteses aórticas por via percutânea. Este é o último resultado do PARTNER 3, que mostrou em pacientes de baixo risco uma superioridade das próteses por via percutânea com a cirurgia convencional. O apoio mecânico circulatório com os LVEDs e todos os VEDs que têm vindo a ser desenvolvidos. A terapia das stem cells, das células-tronco, sofreu algum setback
recentemente com o escândalo de Harvard e dos 31 papers que tiveram que ser retirados, mas isso não impede, como é óbvio, existem sempre algum tipo de problemas. Este foi um pouco mais complexo, mas esta é uma área em que também a capacidade de regeneração miocárdica, nomeadamente o desenvolvimento de um novo coração em termos biológicos, será um dos grandes avanços do futuro. Para além da capacidade, isto é uma realidade, de modular doenças genéticas em células reprogramadas. O grupo de Stanford tem feito um trabalho extraordinário em algumas áreas, naquilo que é a verdadeira medicina de precisão. Porque, de facto, a maior parte das situações que tratamos, estamos a tratar baseado em estudos populacionais. A capacidade de intervir para aquele indivíduo ainda é limitada, e esta será uma das formas de poder ultrapassar isso. Como referi, a monitorização à distância, o próprio tratamento à distância, toda esta área da chamada e-health ou m-health, mobile health, tem sido também de um avanço absolutamente louco. Em poucos anos, ou 2 anos, isto é apenas um pequeno sample, uma pequena amostra dos múltiplos devices que hoje temos ao nosso dispor. Este é aquilo que pode ser uma casa do futuro, em que temos, no fundo, aqui estando no banheiro, tendo toda a informação sobre as nossas múltiplas variáveis biológicas e poder ter informação de como está a nossa glicemia, a nossa pressão, a nossa frequência cardíaca e muitas outras variáveis que podem depois ser introduzidas em algoritmos que nos ajudarão, ter o feedback para nos ajudarem a desenvolver qualquer tipo de terapia, etc. Isto já é uma realidade, isto é, utilizando, foi um estudo interessante entre Nova Iorque e Munique, utilizando um quiosque chamado Telecardiology Kiosk. Isto foi utilizado também em guerra, que é poder fazer a transmissão à distância de imagem, poder alguém estar a avaliar a milhares de quilómetros, e como sabe, hoje em dia com a robótica é inclusive possível fazer intervenção à distância. Eu gosto deste, que é o chamado nutricionista digital, com o cell phone, com o nosso celular, podermos apontar para o prato da refeição. No celular está toda a informação acerca de nós, o que é que devemos ou não devemos comer, está a informação acerca de todo aquilo que representa o prato que está na frente e poder com isso ter uma informação individualizada sobre o componente nutricional e sobre como alimentar, como a pessoa se poder alimentar. Este é um conjunto recente, foi também publicado há um par de semanas atrás, de projetos que já foram aprovados pela FDA em inteligência artificial, em múltiplas áreas, e que têm a ver com este conceito do home monitoring, remote monitoring, e que é seguramente uma das áreas de grande desenvolvimento, um dos grandes desafios para o futuro. Depois, alguns aspectos que são mais, em termos mais globais, e tem a ver com um conceito que me parece muito importante e que tem a ver com o seguinte. 2 exemplos. Suécia, verificou-se uma redução muito significativa em cerca de 15 anos na mortalidade por doença cardiovascular, em particular por doença coronariana. E isto deveu-se, em particular, por uma correção dos fatores de risco. 66% da queda de mortalidade foi devida a uma melhor avaliação, uma melhor intervenção nos fatores de risco. Apenas 36% foi devido ao tratamento do infarto, insuficiência cardíaca, etc. China, o oposto. Um aumento da mortalidade, devido a quê? Sobretudo a um aumento nos fatores de risco. Aumento do colesterol, diabetes, obesidade, tabagismo. Seguramente por este motivo. Mas este é o que eu queria dizer. Se nós virmos o que é que em percentagem nos faz saudáveis, 50% tem a ver com estilos de vida saudáveis, 20% com aspectos ambientais. Hoje em dia vai ser um dos grandes temas do Congresso Europeu Mundial de Cardiologia em Paris este ano, que é
o environment e air pollution, que neste momento é considerado exatamente igual ao tabagismo, ao fumante, ao tabaco. 20% é genético e 10% o acesso aos cuidados. No que é que nós pagamos para ser saudáveis? 88% a tratar. Ou seja, aquilo que poderia representar uma fatia muito significativa de tornar o indivíduo ou a sociedade saudável, no fundo, é apenas investimos cerca de 4%. O resto estamos a investir no tratamento. Ou seja, este é um trabalho que, como sociedade, temos seguramente, este aliás é um dos objetivos da Organização Mundial de Saúde, as próprias Nações Unidas aprovaram para as chamadas doenças não comunicáveis um projeto para os próximos anos para tentar reverter um pouco este sistema. Finalmente, um aspecto muito importante que é o acesso às desigualdades, combater as desigualdades no acesso aos cuidados de saúde. Isto está demonstrado em vários estudos, e este parece muito relevante e que tem a ver com o seguinte: mesmo dentro do mesmo país, existe um gap na esperança de vida de acordo com o nível educacional da população ou do indivíduo. Ou seja, o ter um nível baixo de educação é um fator de risco para ter um pior resultado, para viver menos, o que é de facto espantoso. E isto mostra que, quer nos homens, quer nas mulheres, nos homens parece ser, em particular neste grupo etário entre os 65 e os 89, em que existe um impacto ainda maior, ou seja, a taxa de mortalidade é superior dentro do mesmo país, não estamos a falar em países diferentes, mas dentro do mesmo país, isto são os países da OCDE, o que é de facto dramático. Portanto, este é um grande desafio, como vamos fazer isto? Como sabem, o atual presidente da Organização Mundial de Saúde, o seu moto é poder haver um Universal Health Care, de forma a combater estas desigualdades que, como sociedade, é de facto gritante. Isto mostra uma outra do estudo Pure, do Salim Yousuf, e que mostra também, de forma muito clara, que dependendo do local onde se vive, assim se é tratado. Isto é muito simples. Paciente com angina, se vive num país de income alto, tem uma probabilidade de fazer cerca de 4 fármacos. Se vive num país de low income, tem 75% de probabilidade de não estar a fazer nada, quer nos homens, quer nas mulheres, quer na doença coronariana, quer no acidente vascular cerebral. Esta é a variabilidade na implantação de ressincronizadores nos países da Sociedade Europeia de Cardiologia. Reparem que há uma desigualdade imensa. Quando se fala em guidelines, em diretrizes, vemos que existe aqui algo que não está bem. O mesmo se aplica o número de centros que implantam, e depois um aspecto interessante é que existe uma correlação entre aquilo que é o PIB, o GDP, e, por exemplo, neste caso, a taxa de implantação de ressincronizadores poderia fazer igual para transplante, para os ICDs, para whatever. Finalmente, para terminar, um outro aspecto em que temos procurado trabalhar bastante na Europa, porque penso que têm a noção que o treinamento em cardiologia na Europa não é igual entre todos os países. Existe uma maior aproximação. A recomendação atual, e este é um dos trabalhos que têm sido feitos, é 1 ou 2 anos de medicina e 4 anos de cardiologia, ou seja, o treinamento para o residente de cardiologia, no total, ser entre 5 a 6 anos. Sei que aqui também é diferente. E isso tem a ver com a introdução também de novos conceitos naquilo que deve ser o processo de educação médica. E esse será também um dos grandes desafios para o futuro, em todas as áreas, mas em particular para a área cardiovascular. Portanto, meus caros confrades, meus caros amigos, procurei nestes minutos dar-vos primeiro uma perspectiva histórica da minha universidade, da minha faculdade, e procurei depois focar em alguns aspectos que me parecem muito relevantes hoje em dia de falarmos na área cardiovascular. Alguns destes pontos
aplicam-se a outras áreas e de que forma é que nós, como sociedade, podemos abordar alguns destes temas e de que forma é que nós, como academia, como académicos, podemos exercer uma influência e podemos modular alguns destes elementos que só é possível, de facto, como comunidade e como comunidade científica, como comunidade médica esclarecida, culta, educada, de forma a que possamos percorrer esta estrada, que ainda é longa, da forma melhor possível para o nosso futuro. E com isto, resta-me agradecer muito, mais uma vez, a honra que me deram por fazer parte da vossa academia. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fausto Pinto. Foi uma bela tarde aqui. Não é a nossa tradição, depois de conferência, fazermos perguntas. Podemos fazer no salão, que vamos ter ao lado aqui uma recepção ao ilustre professor. Agora entre nós também, mais ainda, né? E quero dizer que ele me informou a data, se eu não me engano. Nós vamos ter uma reunião conjunta com a Academia Nacional de Medicina de Portugal, que seria o Francisco Sampaio, teria com o Arno e com o Maurício Magalhães, que eu pedi para organizar isso, determinado uma possível data, mas eu já tenho aqui, Arno, a data definitiva, é 6 de dezembro, né? Será 6 de dezembro na cidade do Porto. Essa reunião, que está organizada por esses 3 acadêmicos, o professor Fausto nos ajudou muito na reaproximação com a Academia Nacional de Medicina de Portugal, devemos a ele, uma reunião que eu estive até com o Arno e o Maurício Magalhães, algum tempo lá em Lisboa, de modo que isso vai servir cada vez mais para aproximar a nossa academia da Academia de Portugal. Somos países muito ligados historicamente, somos consequência de muito das viagens dos portugueses, né? E a nossa língua é a mesma. Então, essa viagem, esse novo encontro que tivemos há muitos anos atrás, organizado até pelo presidente Sérgio Agnaga, na época, já falecido, infelizmente, e agora vamos retomar isso daí, mas o programa não é nos mantermos somente ligados a Portugal, mas aos países de língua portuguesa. Vamos convidar algumas pessoas dos países africanos de língua portuguesa para que se junte nesse evento e de que maneira poderemos também trabalhar juntos com os países lusofônicos, os demais países lusofônicos, através dessa colaboração entre as duas academias. Mas foi uma tarde muito especial, muito rica. Na semana que vem seguimos com cardiologia, insuficiência cardíaca. Se faz uma terceira, que vai ter em junho, Chagas, né? Depois disso, certamente os cardiologistas correm o risco de eu me virar cardiologista, porque eu fico aqui de 2 às 8 escutando isso, estou aprendendo muito, e aí podem perder. Só você que não vai correr esse risco, que jeito para cirurgião não tem, não sei nem trocar lâmpada, mas para a clínica, não sei não, o Cláudio Benchimol, que tome cuidado comigo, porque mais 2 reuniões dessa aqui, estarei um cardiólogo pronto para, não sei se salvar ou matar, mas que eu vou saber bem mais que estou sabendo. Estava falando exatamente isso aqui há pouco, que o bom de ser presidente aqui, entre 1000 outras coisas que tem o relacionamento com os acadêmicos, é que fazemos um novo curso de medicina. Ficar sentado aqui de 2 às 8, acabamos aprendendo, né? E aprendemos as coisas mais diferentes possíveis. Então, isso é uma vantagem para mantermos a nossa plasticidade cerebral, como foi hoje à tarde, e quero agradecer muito a presença de todos, acadêmicos, convidados, os que vieram participar, aos oradores da tarde de hoje, que foram todos excepcionais, tínhamos certeza, pelos 2 organizadores, e agradecer a presença e parabenizar o professor Fausto Pinto, e, por último, agradecer muito aos 2 acadêmicos, Cláudio Benchimol e Fábio Jatene, por terem organizado este grupo essa tarde, e vamos continuar um pouquinho mais aqui, que tem
um vin d'honneur, como chamam os franceses, tem um vinhozinho com os queijinhos aí, e aí podemos continuar a conversar um pouco. Muito obrigado a todos e vamos passar ao salão ao lado.